Saudações a todos. Nessa parte, estudaremos e praticaremos sobre a classe Scanner. A classe Scanner possibilita a entrada de dados no programa Java por meio do teclado. Ou seja, o programador ou um operador se torna responsável por inserir informações durante a execução de um programa Java. Para trabalharmos com essa classe, devemos proceder com algumas etapas de código. A primeira coisa é importar a classe Scanner, pois mesmo pertencente ao Java, ele precisa ser extraído de um pacote de recursos chamado java.util. E a sintaxe é essa daqui, import java.util.scanner. Após a importação, a classe Scanner fica disponível no código para ser instanciada, ou seja, cria-se um objeto da classe Scanner. A sintaxe para a instanciação é a seguinte: eu utilizo o scanner, o nome do objeto que eu estou instanciando, e a ele eu vou associar uma operação. A operação é new, ou seja, criar novo objeto da classe scanner. E há um argumento a ser apresentado dentro dessa operação, system.in. System é um tipo de classe que interage com o sistema operacional quando você estiver utilizando algum tipo de console para saída de informações ou entrada. E aqui eu utilizo system.in, ou seja, eu utilizo a classe system para inserir informações. E partimos para comandar a entrada de dados em duas linhas. Na primeira, precisamos com antecedência comandar uma função de impressão que serve como uma espécie de sinal para a inserção de dados. Tipo, insira uma certa informação, digite o número, informe algo e assim por diante. E finalmente comandamos algum meio de entrada de dados com a seguinte sintaxe: eu me utilizo de uma variável pré-declarada, por exemplo, x, e a ele associo o meu objeto ponto um método. E com relação ao método aplicado, nós temos uma variedade de métodos para inserirmos informações. Alguns serão explorados em vídeos posteriores, pois não é a última vez que estamos explorando essa classe Scanner. Por enquanto, eu vou apenas utilizar o método nextXYZ. O termo XYZ ele faz referência a um tipo de dado que eu quero operar no método next. E esses dados eles podem ser dados primitivos, como boolean, byte, short, int, long, float, double, ou até mesmo dados provenientes de classes, strings, por exemplo. E vamos praticar desenvolvendo um programa que solicite do operador dois números para a execução e impressão de uma soma. Ou seja, eu solicito a inserção de dois valores em variáveis, valores em A e valores em B. Em seguida, eu coloco esses valores para a adição e deles eu obtenho um resultado, uma soma. Iniciando aqui o VS Code, eu vou primeiro criar um arquivo. Eu venho aqui em New File e em seguida eu vou nomear o arquivo. Vou chamá-lo de teclado.java. A primeira coisa é importar a classe Scanner. A sintaxe é import java.util.scanner. Em seguida eu vou criar uma classe. Eu vou chamá-la de teclado. Public class teclado. Coloco os delimitadores da classe e em seguida eu crio a função main. Public static void main. E no argumento, cadeias de caracteres, string args. Os delimitadores da função main. E aqui dentro da função main, eu vou desenvolver um código onde eu solicito via teclado dois números e em seguida eu comando a impressão da soma entre esses dois números. Eu vou primeiro instanciar a classe Scanner. Eu vou criar um objeto para escaneamento. Eu vou chamá-lo de soma. A sintaxe é scanner e o nome do objeto será soma. Aqui do lado direito eu vou utilizar a sintaxe new, que indica um novo objeto, e o termo scanner, ou seja, novo objeto oriundo da classe Scanner.
E aqui no argumento eu vou utilizar uma outra classe que pertence ao Java, que é o System. Ele irá auxiliar no comando de entrada de informações via teclado. É o system.in. Nós vimos também que tem o system.out, que é para a saída de informações. Na próxima linha eu vou declarar as variáveis envolvidas na soma. As variáveis serão do tipo inteiro. A primeira variável é n1, terá um valor atribuído 0. n2, também um valor atribuído 0. E a variável s, que terá um valor atribuído também 0. Eu declaro previamente essas variáveis, são valores iniciais, para na sequência iniciar o processo de leitura via teclado e o comando de impressão. O próximo passo é comandar o processo de leitura. O processo de leitura eu utilizo as ferramentas de impressão e vou me utilizar do objeto soma para escanear as informações via teclado. Primeira impressão, system.out.print. Eu vou utilizar a função print. Aqui eu vou começar com duas quebras de linha. Eu vou destacar bem as informações que eu quero no momento da impressão. E aqui na string da impressão, eu vou solicitar o seguinte: digite um número, espaço e o fechamento da string. E na sequência, eu vou comandar o objeto soma para realizar a leitura via teclado com relação a n1. n1 agora ele conterá um valor e esse valor será o resultado da aplicação do objeto soma. E eu vou utilizar o método nextInt, ou seja, ele fará varreduras via teclado para valores inteiros. nextInt. O tipo de valor que você insere, eles devem começar com letra maiúscula. Na próxima linha, eu vou também solicitar a leitura via teclado, agora referente à variável n2. System.out.print também. Vai seguir o mesmo processo. Duas quebras de linha para destacar a informação. E aqui na string eu coloco digite outro número. Fecho a string. A próxima linha referente a n2, ele terá um valor resultante da aplicação do objeto soma, sendo que será uma varredura de valor do tipo int via teclado. nextInt. Essas são as duas informações que eu vou inserir via teclado, e na próxima linha eu vou relacionar essas duas informações com uma variável s, que é a soma entre essas duas informações que eu vou inserir via teclado. S terá valor resultante da soma entre n1 e n2. E por fim, eu vou solicitar o meu resultado por meio de impressão. System.out. Agora eu vou utilizar printf. E aqui na string também duas quebras de linha. Eu vou informar o seguinte: a soma, dois pontos, entre o inteiro, percentual d, mais o inteiro, percentual d, será igual a um outro inteiro, percentual d. Duas quebras de linha para destacar a informação, fecha a string. E após a string eu vou chamar as variáveis. As variáveis serão n1, n2 e s. E este é o meu programa. Eu agora vou rodá-lo. E aqui no terminal ele vai informar: digite um número. Eu vou digitar 45. Digite outro número. Vou digitar 22. E na sequência ele retorna a soma 45 mais 22 igual 67. E eu posso continuar explorando e inserindo novos valores. Dessa vez eu coloco 87, 96 e eu tenho como resultado 183.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.